não importa qual, e o ciclo roda. A vida não melhora, só que quem está pagando essa conta? Um outro Brasil que está trabalhando e produzindo. Então tem um Brasil que trabalha e produz e paga a conta dessa improdutividade, e tem um Brasil improdutivo. O que nós precisamos fazer? Botar o Brasil improdutivo para trabalhar. Não dá mais para viver com o Brasil improdutivo mandando. Eu vou até te fazer quase uma provocação, quase como se eu fosse um entrevistador, mas você conhece Brasília. Quem manda no Brasil são representantes do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, ou seja, os estados menos produtivos do Brasil têm uma representação política maior do que os mais produtivos, é ou não é? Isso foi armado durante o processo constituinte. Sim. Norte e Nordeste se uniram contra o Sul e Sudeste. E aí impuseram primeiro uma barreira. São Paulo teria mais de 100 deputados, mas foi embarreirado em 70. Só pode ter 70. E um município pequeno tem no mínimo 8 deputados federais e 3 senadores. É o caso do Amapá, que tem 750 mil habitantes, tem 8 deputados federais, 3 senadores, o presidente do Senado e o líder do governo no Senado. Isso tudo é o Amapá. E o IDH e as de lá? emendas? Eu não sei para onde vai tanto dinheiro. O IDH de lá, o índice de desenvolvimento humano baixíssimo, qualidade de vida baixíssima, prostituição infantil, todo, assim... Um homem que administra mal um estado desses, vir aqui em Brasília e mandar no resto do Brasil é um erro. É como eu pegar o técnico de um time de futebol que está na Série D e colocar ele para administrar a seleção brasileira. Isso é errado, mas a democracia brasileira permite isso. Um presidente da República, eu estou me propondo como pré-candidato a fazer isso, vai precisar resolver isso. Esse é a mãe de todos os problemas. Porque enquanto eu permitir que na liderança do Brasil eu tenha os piores, eu vou ter um governo dos piores para todo mundo. Mas, Renato, deixa eu te falar um negócio. Você é diretor de partido, então deve estar entendendo. A dificuldade de levar pessoas sérias para a política é muito grande. Ninguém quer. Zé... Você deve ter percebido isso. Lógico, mas assim, a gente tem que Você chega numa cidade, procura alguém, empresário que está com a vida resolvida. Vem se candidatar a prefeito. Zé, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu entendo que os partidos também não são instituições que inspiram as pessoas a fazerem isso. Você tem que ter uma liderança inspiradora num partido que faça as pessoas sonharem em construírem algo maior do que a vida normal e pacata delas. Os líderes partidários no Brasil, quase todos são envolvidos em escândalo de corrupção ou não têm posição política nenhuma. Quando eu vou e rodo o Brasil, modéstia à parte, assim, estou aqui falando na maior humildade, eu sou presidente de partido. Eu convoco todo mundo, vamos participar desse sonho, vamos participar dessa construção. As pessoas percebem que eu não sou rico, que eu não quero ficar rico com política, que meu time não está com isso, meu time está afim de fazer o sacrifício. E aí você começa a inspirar, porque nós precisamos fazer os melhores governarem o Brasil. Eu preciso pegar um aluno do ITA, um cara que fez ITA, um cara que fez um UNB aqui em Brasília, o cara aqui em São Paulo fez USP, e essas pessoas têm que entender que uma das opções que ela tem na vida, além de abrir uma empresa, é participar de um governo que vai mudar todo o país. Eu quero fazer um governo dos melhores. Os melhores têm que entender que eles têm que mandar. Eu tenho que dar poder para quem é melhor. Aqui no Brasil, entretanto, a gente vive num regime que os piores nos administram. Eu não posso aceitar ser governado pelo Alcolumbre. Com todo respeito ao Alcolumbre. Agora, o Alcolumbre, ele vem de um estado que é mal administrado, ele não é um político com nenhum mérito em nada. Tudo que há de estranho no Brasil acontecendo passa pelo Alcolumbre, e esse cara vai ter que mandar em mim, ou esse cara vai mandar em pessoas melhores do que eu, inclusive empresários, médicos, mães, professores. Eles não têm condição de fazer isso. A gente tem que fazer uma espécie de uma revolução das pessoas boas, inteligentes e produtivas contra as pessoas improdutivas que mandam na gente. Esse é o meu sonho, isso a gente precisa fazer. O Alcolumbre não foi colocado na presidência do Congresso pelo voto popular, né? Uhum. Talvez ele tenha recebido menos votos que um vereador de São Paulo. Olha, muito provavelmente. Ele começou a carreira dele sendo um office boy do Sarney. A família dele, ela meio que ela nem traficava, ela vendia, vamos dizer, ouro pra lá pra Guiana. Hoje eles dominam a parte de combustíveis lá no Amapá, né? Mais da metade dos postos de gasolina no Amapá são da família dele. Ou seja, ele se tornou um colosso político. E mesmo sendo um colosso político, o estado dele continua muito, muito pobre. Sim. A vida não melhora no Amapá. O Amapá não consegue ter uma ligação por terra com o resto do Brasil. Isso é uma loucura. Isso é assustador. E aí o cara vai e manda no Brasil. Quer dizer, um cara que participa de um grupo político que torna um estado ruim como o Amapá, fica basicamente vivendo mal. Mas vem cá, isso não é preconceito, não? Contra um estado pobre, não é um... Então, sendo bem sincero, você acha que as pessoas gostam de viver lá? Eu tive no Maranhão, Zé. Eu tive no Maranhão. As pessoas querem ir embora do Maranhão. E eu fui no Maranhão e falei exatamente isso que eu falei. Viver aqui é horrível, as estradas são horríveis, vocês são tratados como bichos.
As cidades não são sustentáveis. Se a gente quiser melhorar a vida de vocês aqui, eu preciso apontar o problema. Eu não posso ser, Zé, condescendente com uma pessoa que está vivendo mal e que está sendo explorada politicamente por uma classe política horrível. Eu tenho que libertar ela. E a libertação vem com a verdade. A verdade liberta. Eu posso fazer o que todo político que vem de São Paulo, do Centro-Sul, faz lá no Nordeste, que é chegar, Ting tá com a musiquinha, eu vou comer um cuscuz aqui, comer uma buchada. Isso é enrolar as pessoas. Você prefere indicar os problemas. Eu preciso falar os problemas e falar, se viver aqui fosse bom, as pessoas não estavam migrando para outros lugares. O único lugar no Nordeste hoje que está com um saldo positivo no fluxo migratório é a Paraíba. É só a Paraíba. De resto, as pessoas estão indo todas embora. Salvador, a população diminuiu. Bahia, a população está indo embora. Maranhão, o pessoal está indo para Goiás. Pará, que não é Nordeste, mesma coisa. O pessoal do Pará está indo embora. Eu estive nessa semana lá em Recife, para comemoração dos 20 anos do blog do Magno, conversava com um empresário muito bom, Eduardo Monteiro, e ele falando exatamente da administração da Paraíba, né, que não é de agora, né, já vem sendo administrado em estado superavitário. Sim. Talvez o segredo esteja exatamente no controle fiscal, né? Olha, se tem uma coisinha, o administrador público não precisa ser brilhante. Se tiver controle fiscal, metas e indicadores na administração pública e lei e ordem, segurança, as coisas começam a acontecer. As pessoas não são idiotas. Lá no Nordeste,